E agora nós teremos então esse painel, essa fala sobre o manejo sustentável dos cipós e taquaras para a confecção da cestaria Caigante. Então teremos a Zoraide e o Márcio mais na parte prática aqui, já confeccionando, elaborando, e o cacique Maurício falando um pouco sobre a importância do artesanato e os modos também de operação, de confecção. E depois a gente também abre para perguntas, quem quiser comentar. A gente se reúne, né, mais uma vez aqui para falar desse nosso projeto que está em andamento e que a gente vem apresentando, né, a nossa questão cultural, a nossa questão linguística, nosso idioma, nossos costumes, nossa realidade, do que a gente vive em nossas comunidades. Agradecer também a presença aqui, né, da Cacica Kulum, do povo Xoclen, de São Francisco de Paula. A gente vem falando agora recentemente, né, de projetos em conjunto agora também, e possivelmente para o futuro aí vamos estar fazendo essa parceria para também trazendo o conhecimento do povo Xoclen para vocês, né, no futuro projeto aí próximo aí para nós, tá? Então a gente vem falando do nosso artesanato agora nessa etapa, que é o material que a gente usa, né, que é a taquara, as principais, né, que a gente vem trazendo para o conhecimento de todos, que é a taquara, que é confeccionado a cestaria, e também o cipó, né, o cipó que também a gente faz esses produtos que estão sendo mostrados para vocês. A Cofei, ela vem trazendo esse material de confecção, de como é o manejo até o produto ser pronto na taquara, né? E tem meu irmão Cacupri que está fazendo no cipó. Aqui na taquara está sendo usado só um tipo, né, de taquara, que é a taquara mansa, que é a taquara mansa. Que ela é mais maleável, mais fácil de uso, mas tem outras taquaras também, né, que é a taquara sul, e muitos também conhecem, principalmente a taquara bambu, né? Então a taquara bambu ela é um pouco mais de difícil manuseio, né? Então essa taquara mansa, ela é de fácil manuseio, e que com essa taquara, esse material, a gente consegue fazer esse, é, esses tipos de material, né? De produtos dessas cestarias. No caso lá do Cacupri, ele está usando três tipos de cipó. Três tipos de cipó. Ah, o cipó São João, que a gente chama, o cipó borracha, que a gente fala, e o cipó de cesto, que a gente chama. Então lá está sendo usado três tipos de cipó no, no material que ele está fazendo. Ele está fazendo o material que a gente é bastante usado no inverno, que é onde é colocado as lenhas, né? Que a gente coloca as lenhas, é como se fosse um como é que eu posso dizer? Um depósito de lenhas, né? Que a gente usa bastante aquele material e aquela cesteria que ele está produzindo. Na situação aqui da Corfei, que ela está fazendo, é uma espécie de um cesto, como se fosse esse que ela traz, esse exemplar pronto, que é esse cesto aqui que a gente usa para muitas das vezes buscar, que as mulheres usam, né? Para buscar os frutos, as ervas medicinais e o alimento quando está indo até a mata fazer essa coleta. Tá bom, pessoal? Ah, no, no, no material do Cacupri, que é o cipó São João, o cipó borracha e o cipó de cesto, dentro desses três cipó, o que é mais maleável é o cipó borracha. Sim. Então esse cipó borracha muitas das vezes também era usado antigamente para amaração das estruturas das habitações, né, que era antigamente. Então esse cipó borracha, ele é mais resistente. E o São João, ele não é tanto, né? Ele não é tanto. O cipó São João, ele é esse cesto branco que está tendo aí, ó, que a gente vem apresentando para vocês. Ele também pode ser partido ao meio, assim dando umas fibras também num formato mais, mais significativo. E daí o cipó de cesto também. O cipó de cesto seria mais ou menos esse aqui, ó. Seria esse aqui o cipó de cesto, ó. E o cipó borracha, como a gente chama, aí seria esse da cima. Ó.
Esse cipó aqui que era bastante usado antigamente nas amarrações das habitações, né, das casas subterrâneas. Era muito usado esse cipó. E não tanto esse cipó de cesto, né? Esse cipó de cesto ele não dura muito. E como na época tinha bastante umidade, essa temporada de chuva, esse cipó aqui não aguenta dele. Ele fica ali em torno de 3 meses, 4 meses, vocês entendem? Mas esse cipó borracha ele é mais resistente. Esse daqui demora 1 ano, 2 anos, assim, pra perder a sua resistência. Esse aqui é o cipó São João daí. Ele não é tão maleável também, tá? Mas esse aqui também tem, dentre os outros cipó que estão aqui, esse é o menos resistente. Mas que também dá um formato bonito quando a gente faz o artesanato no formato de cipó daí, tá? Então esses cipós aqui a gente retiramos, né, aqui no território aqui do Silon, né? Aqui na mata dele a gente encontramos esse tipo de cipó. E esses tipos de taquara a gente não encontramos aqui, né? A gente encontramos outros tipos de taquara, que é a taquara surda, a taquara surda. Essa aqui é a taquara mansa, como eu expliquei, que é mais fácil de manuseio, né? E então a gente apresenta para vocês, né, esses tipos do material que a gente usa atualmente aqui nessa região para estar apresentando os nossos artesanatos, né, além de outros que a gente faz também, né, como o palito de cabelo também que a Coffey também está usando, é feito com taquara, com pena de ave daí, que é feito esse palito de cabelo que também as mulheres usam bastante, né, para prender o cabelo. Então esse é um pouco do nosso artesanato, um pouco do nosso material que a gente usa para estar apresentando para vocês, além de outros, né, que a gente usa bastante a taquara, né. Hoje a gente, em Gramado lá, nessa nossa primeira fala da manhã, foi ser uma encomenda de cortina de taquara para nós agora também, né? É um desafio para nós agora, fazer uma cortina de taquara, para ver como é que vai ficar. Então é assim que a gente vem apresentando, né, um pouco do nosso artesanato para vocês. Um dos materiais que não está aqui, que seria a madeira, né, que é a madeira leiteira, que a gente faz o, os bichinhos, né, de madeira. A gente encontramos essas madeiras, mas a gente não encontramos a faca ideal, né, que é para fazer o manuseio. E o trabalho com madeira ele é mais delicado, né? É mais fácil de dar um acidente com a faca, né, no caso. Então a gente faz com mais calma, a gente não. Esses são os produtos que demoram 20, 15 minutos, dependendo do formato, do tamanho da cesta. É bem fácil e é mais rápido, né? Então é isso um pouco do nosso produto que a gente está, um pouco do nosso artesanato, um pouco do nosso material que a gente usa. Não são todos, ainda tem mais. Então é isso que a gente apresenta para vocês, né, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, alguma pergunta sobre o material, sobre a cestaria, pode ficar à vontade, tá bom, pessoal? Tem o livreto também, que eu deixei algumas exemplares aí para vocês, que vocês podem estar olhando. O chocalho também que eu tenho ali, que também é como um artesanato típico nosso, que é usado a taquara, e também o porungo. Esse porungo também a gente usa bastante, né, ao longo do tempo, né? E essa taquara mansa é daqui. Sim, a taquara mansa é daqui. E você tem algum exemplar para ver qual é que é? Ou temos forma de saber qual é que é? E como chega da taquara a isso ali? Essa taquara aqui, o diferencial dela é a taquara que dá uns pelinhos brancos nos gomos. Nos inícios dos gomos, ele dá uns pelinhos brancos Mas assim. não é tão alta como a taquara mais normal de aqui, digamos. Ou é alta? É alta, é alta. Entre a taquara sul, né, como a gente chama, e a taquara mansa é a mais alta. Ah, sim. E mais grossa também. É mais grossa. Sim. Então você trabalha bastante a taquara para ela chegar nesse ponto, digamos. Sim, ele é primeiro, né, raspado, né, a parte verde é rapada, e daí as mulheres faz, né, a partição, né, dessa taquara, e vão por etapa tirando os fios daí, que são
que sai esses fios aqui daí. Esses fios aqui. Ajá. Esses fios aqui, ele já é a parte da taquara. Ma- aqui Ese que es un fica. pedazo É um pedaço y de cada salen vez. varios fíos de un mismo pedazo de tacuara. Sim. Em um pedaço de taquara de um milímetro e pouco, sai 3 fibras. Ajá. 3 fios, Ah, se bem trabalhado. Pode até sair 4 fios, mas se bem trabalhado ele sai 3. 3 que vão ser usados nesses formatos aqui da cestaria dele. Mas esses aqui são os que são mais usados mais na estrutura, né? No esqueleto do artesanato. E as partes mais de drenta, mais interna da taquara, aí são usadas para fazer o trançado dele. Y vocês hacen, tiran a tacuara y solo hacen eso o hacen algún curado en la madera. Como? ¿Hacen alguna cosa para que la madera dure más tiempo? ¿Curan la madera de alguna manera o vocês extraen verde y ya usan verde mismo? Não, a gente faz a extração da taquara, a gente não corta muito no pé da taquara. A gente deixa em torno de 30, 40 centímetros para cima. Sí. Aí quando a gente faz esse corte da taquara, a gente não corta muito próximo do gomo. A gente corta mais para cima do gomo. Aí, aí quando tu corta a taquara, não espirra aquela água. A gente não deixa espirrar aquela água. A gente deixa ficar concentrado dentro da taquara, que é aquilo ali que ele vai usar para também brotar novamente. Aí a gente faz o corte da taquara, faz a raspagem quando ela estiver verde ainda, aí deixa no sol para ficar secando e para ser mais maleável daí para as mulheres aí. Aí depois que ela estiver bem seca, ela de verde ela pode ser um tanto comprida assim, né? Mas quando ela seca ela dá uma encolhida daí. Aí quando ela dá uma encolhida daí as mulheres já começam a fazer a fiação daí. Y de ahí ya está pronto para usar. Sim, já está pronto para usar e fazer esse material daí. Sim, assim, a lua, sim. A lua, muitas das vezes que as mulheres usam bastante é na lua nova daí, na lua nova. Ole. Sim. Faz esse corte, porque tem a temporada das taquaras que elas não dão tão volume também. ¿Eso inverno, verano, cualquier época o en todas épocas? Não, seria a mais prejudicial que a gente perceber, mas no inverno. No inverno ela não dá tanta fibra. Assim, ela sai mais fina, assim, no caso. Mas na temporada de verão, ali quando dá entre agosto, partindo para setembro e outubro, ali é uma temporada boa já para fazer esse corte aqui. E tanto na temporada de verão também, né? É bastante bom essa taquara mansa daí. Lá na feirinha, vocês estão vendendo um tipo de cesto que é com fio, né? Vocês estão pegando fios que são jogados fora, eu imagino, né? E aí eu tava pensando assim, que já é uma maneira super sustentável, né? De utilizar um recurso que é plantado, né? E aí tu já transforma isso em artesanato, em cestaria. Mas utilizar esses fios aí que são jogados fora também, né? É uma outra maneira, só que ela foge um pouco do uso do material mais natural, né? Sim. Como é que é essa ideia? O que vocês estão pensando? Olha, eu acho que nessa forma se abre um leque de possibilidades de a gente poder tá trazendo a nossa confecção, né, do nosso material, mas de uma forma diferente, né, usando outros materiais. Como foi a parceria que a gente está tentando, que a gente está criando com a Pote, né, com o restante dos banners, né, fazendo esse corte dos banners e trazendo para o artesanato, né. E a mesma coisa que foi o do fio, né, que eu achei bem interessante, achei bem legal, tá? Mas o pessoal também me pediu que comentasse um pouco disso, né, de que nessa temporada de inverno principalmente, a venda do nosso produto ele cai bastante, né? Ele cai bastante. Então se tiver essas outras possibilidades de poder fazer essa junta, né? Do material que não é tradicional, mas que pode ser usado para fazer o artesanato caigangue de alguma forma assim, eu acho que também fica válido para nós, né? E também pode servir para outras possibilidades, outros tipos de formatos de produtos, né? E também serviria como uma forma também de estar preservando um pouco da nossa taquara que a gente tem, né? Não, a gente não tem tanto em abundância, né? Mas se a gente puder usar outras possibilidades
e não fazendo o corte excessivo da taquara, eu acho que também seria uma boa também para a preservação do nosso material. E com respeito à reprodução dela, você sabe reproduzir? A taquara sabe multiplicar ela? Sim. E você multiplica atualmente? Sim, a gente faz esse, que nem a gente lá dentro da Flona, a gente vem fazendo a taquara sul. A gente achamos a taquara sul lá, e agora a gente trouxe uma taquara mansa ali de Nova Petrópolis. Ali em Nova Petrópolis a gente encontrou uma taquara mansa. Aí a gente fez esse corte de 4 a 5 taquaras ali, a gente fez esse corte. E agora a gente fez o plantio lá dentro da Flona e estamos observando lá, estamos vendo o que vai acontecer, né? Se brotar, se brota, vamos ver lá. A gente está fazendo esses testes ali, até pelo solo ali. A gente está um pouco inseguro, né? Porque ficou perto dos pinos, né? Dos pinos. E a gente está observando, a gente fez dois pares plantados perto dos pinos e mais 2 ou 3 plantados perto das matas nativas, né? Para observar qual que é a diferença daqui para frente nas taquaras, né? Sim. Mas daí vocês plantaram no gomo? Sim. A gente tiramos, né? Fez o corte, daí aquela parte que ficava para baixo dos 30 centímetros, a gente fez tirando a raiz. a escavação, daí tiramos com a raiz e fizemos esse plantio, né? Então vai pegar. Sim. Aí a gente está observando qual que vai ser a diferença agora do que o pino está afetando, né? O solo daquele local ali. Como é que é o a formato? folha do pino funciona como um inseticida, né? Então, de certa maneira, ela vai estar inhibiendo cierta vida en un lugar porque hay mucha cantidad de follas juntas en un mismo lugar. Entonces va a tener menos microvida y por ahí va a tener un desenvolvimiento menor que la que está en la mata nativa, que sí favorece a vida do solo. Sim, sim. Aí pino é só pino ali, então vai ter só uma coisa e incluso o pino justamente meio que repele várias coisas do solo. Se você consegue botar outra matéria orgânica da mata e tirar um pouco do pino, por aí até pode ajudar, digamos. É uma Tirar diferença. a folha. Né? Sim, uma diferença que a gente vimos, né, acontecendo na prática é o taquara sul, né? A taquara sul, ele tem um formato mais grande, quase chegando no formato da taquara mansa. Mas as taquara sul que tem ali são umas muito pequenas e muito difícil de ser trabalhada daí. Sim, a gente fez até uma exemplar, né? Não sei se o pessoal conhece a Flona lá, mas tem no Museu da Flona lá uma cova que a gente fez com taquara. Entramos em 2011, aí a gente fez essa cova para fazer para usar na pescaria nossa, né? E daí a gente fechou essa cova lá, aí a gente vinha sobrevivendo do pescado, né, daquela época, foi 2015. Aí depois que aconteceu a liminar, que a gente tive que ser retirado do território, a gente deixou uma cova lá, né? Aí o pessoal do CMBio, acho que achou dentro do açude lá, aí fez uma exposição dentro do museu, né? A cova também tá lá, né? Que é feita só do Taquara Sul, né? A cova daí. Sim, sim. Sim, a gente pegava. Daí a gente percebia, né, que o pessoal ia lá pescar com anzol, né? E pescava só para não pegar um peixe grande, né? Aí nos perguntaram se a gente sabia alguma prática desde o ano passado, na questão do pescado para pegar peixe grande, né? E a gente fez esse experimento com a copa feito com a taquara e com o cipó, que é o cipó borracha, que é bem resistente, dreno d'água. A gente fez esse experimento, daí começou a pegar, naquele tempo, a gente começava a pegar as carpas de 8, 9 quilos. Essa é uma ideia genial, né? Extermina, derruba, proíbe e aí joga no museu. Sim. É bem comum isso. E outra pergunta, Maurício, começa a fazer a pintura não sei se você chegou a falar, a pintura das taquaras, para elas ficarem com as cores que estão usando. Aqui a gente está fazendo uns experimentos, né? Tanto usando a tinta que é comercializada, né? Que é comercializada, e a gente está fazendo agora essas tintas, procurando as nossas tintas naturais. A gente já encontramos 3 ali, 3 tintas naturais,
aqui uma vem de uma planta que é feito amarelo. Aí já encontremos o vermelho e já encontremos o verde já também. Sim. Então já temos 3 cores ali que a gente encontremos que são naturais. E já encontremos também o nosso verniz natural. Sim. Que esse verniz era usado antigamente nos pescados também para não estragar logo. A gente extrai essa resina, né, dessa madeira, aí coloca num potinho, aí usa a taquara e aos poucos tu vai passando como se fosse um verniz mesmo, né, no caso. Sim. Os parentes Guarani, né, que o diferencial deles é as casinhas de barro, né, de argila. Sim. Aí eu tinha muita curiosidade de perguntar qual é a resina que eles usam por dentro para fechar, né, fechar tudo. Eu tenho essa curiosidade também dos parentes Guarani. E a gente vai ter, acho que a oportunidade ao longo do tempo aí ter esse encontro, né? Dia 2. E a gente vai poder trocar, né, isso, né? Eu aprendi muito, né, em Porto Alegre quando eu estava fazendo a universidade da URGS, quando eu fui para a parte da botânica para aprender as plantas, né, que era um pensamento do meu pai, ir para a botânica para ver como é que era o ponto de vista do biólogo não indígena para nosso ponto de vista, né, como indígenas. Sim. Eu coloco muito isso, né, para todos, de que quando a gente fazia as saídas de campo, quando a gente via umas plantas que eram medicinais para nós, os não indígenas usavam como salada, né? Então a gente eu vi essas diferenças, né? Daí essas diferenças eu aprendi muito também com o pessoal Guarani, né? Sim. E a gente fez as saídas de campos numa aldeia ali em Cantagalo, e que o cacique deles me abriu muito, né, esse conhecimento de espiritualidade, de ervas medicinais, e que futuramente a gente poder fazer essa troca, né? Lá no museu onde eu tô trabalhando tem uma cesta de talvez 100 anos, assim, de taquara, cipó, que ela tem uma resina por dentro, né, de cera de abelha, que era para impermeabilizar justamente para levar água dentro, para levar líquidos, né. Aí esses dias eu vi também uma aldeia Guarani de hoje em dia postando no Instagram uma bolinha de cera de abelha que o pessoal usa para... Eu imagino, tava só a bolinha, né? Não dá pra ver pra que eles usavam, mas lá no museu tem, né, o bom. A cera e bota, deve ter 100 anos, se botar uma água lá dentro, acho que não vaza água, né, porque fica bem impermeabilizado, né, por dentro. Daí, quando não tinha coisa de metal, de plástico, eles usavam assim. Eu tirei uma dúvida, né, antigamente, quando meu pai era vivo ainda, como é que era feito, como antigamente não tinha energia de luz, não tinha essas questões, né, de iluminação. Eu tirei muitas dúvidas dele de como era feito a questão de ter luz dentro da habitação, né. E meu pai comentou muito isso, né, da cera de abelha. Sim, que era feito as velas, né? As velas do caigangue com essa cera de abelha. E essas ceras de abelha também era usado muito de corte, de machucado. Como uma medicina também. Isso. De cicatrização também. Aí quando a gente tocava nas questões dos trajes, né? De roupas assim, ele me dizia que o pai dele e a mãe dele faziam, não sei se vocês já viram algumas vezes aquelas ortigas grandonas assim, umas ortigas grandes que dá uma folha grande. Muitas das mulheres antigas lascavam essa ortiga e tiravam umas fibras que parecem umas linhas de costura mesmo. Aí tu trançava essas linhas de costura, aí começava assim a fazer esse traje que era feito dessa fibra, né? Dessa fibra que era retirada dessa ortiga, junto com essa folha de palmeira dele. Ele é um projeto muito grande que eu estava vindo, né, comentando com o Fernando, que é o ritual do Kiki, né? Esse ritual do Kiki é isso. É isso. É buscar o conhecimento dos antepassados nossos. É que volte essa memória assim, e que o conhecimento dos mais antigos venha nesse momento desse ritual do Kiki, né? Então a gente está se programando aí também para fazer isso aqui em Canela, né? Que foi um pedido do nosso pajé, do nosso cuiã, né? Que é o Jorge Garcia e o Pedro. Foi um desejo deles que a gente fizesse isso, né?
Então, mais para frente aí, a gente está com esse pensamento de fazer isso, né? Mas é basicamente isso. Resumindo isso, é o que o Silon falou em Gramado, né? Que é uma erva medicinal que é usada para memória, para a busca da memória dos antigos. A proteção na flora brasileira. Aí fala da pariparoba, e da araucária. Maurício, período de corte, época de corte de taquara, as várias taquaras e vários cipós, tem que respeitar um período. Olha, o que é mais, digamos, mais considerado é não cortar aquelas taquaras, as mudas mais novas, né? As que estão saindo recentemente. Assim. Mas aquelas que estão mais no... A Cacica me pediu para falar também disso, né? De que a taquara também traz o alimento, que é aqueles corozinhos que dá dentro da taquara, né? Aqueles lá também é bastante um alimento muito, muito forte também para nós. Que também a gente come bastante daquilo lá, né? Sim. Então aqueles corozinhos dão nas taquaras mais de idade já, né? Sim, quando a taquara já está quase secando, essas coisas. Então o corte da taquara, o essencial é entre o meio, né, desse ciclo delas, né? Não tanto velha, mas não tanto também nova, né? Quando elas estão bem no meio desse ciclo. Da taquara mansa, né, que a cada 30 anos, muitos dos antigos se espelhavam para fazer a sua idade também. Meu pai dizia assim que ele já viu quase 3 desses assim, ó, do florescer de novo dessa taquara. Então só dessas contagens ele já tinha quase 90 anos. Muitas das vezes quando a gente foi pesquisado aqui um tempo atrás, nesses estudos a gente encontrou um pedaço de cerâmica dentro de um sítio arqueológico aqui, mais para lá do Ibama, seguindo para lá em direção ao Caracol, a gente encontrou umas casas subterrâneas e dentro encontrei um pedaço de cerâmica. Aí nos pediram para identificar essa cerâmica, na época junto com meu pai. Aí meu pai, vendo as escritas que tinha na cerâmica, ele já disse, né, não, esse aqui é uma cerâmica da metade de Camé. Aí todo mundo se perguntou, né, por que da metade de Camé? Aí ele disse, os antigos caigangues, os da metade de Camé, quando eles iam... era como se houvesse uma disputa, ele dizia. Se um camé fizesse uma panela de barro, ou uma mulher camé fazia a panela de barro, ela usava bastante a unha para fazer as escritas. E a Cairu, ela usava palitos para fazer buraquinhos daí. Aí quando é encontrada uma argila cheia de buraquinhos, é o Cairu. E quando é encontrada uma cerâmica, né? Uma cerâmica com tiras feitas de unha, de uma camé. Eu escutei que vocês, as casas que antigamente tinham os seus ancestrais, eram casas feitas embaixo da terra, né? E como não ficavam na água, como é o inverno aqui, por exemplo, né? Falando da umidade, né? Mas pelo menos evita o vento, né? Aquele vento que vem, dá o frio, já não tem, né? O vento passa em cima. Sim, mas a água vem de baixo, a água vem de cima e começa a vir de baixo. Eu pesquisei uma vez junto com o Cuyã mais velho, de como seria feita essas estruturas habitacionais, como era feito antigamente. E por causa dessa resina que ele não me mostrou, ele disse que era muito usado também na questão da filtragem dentro da habitação. Então era usado esses barros era passado dentro dessas casas subterrâneas e assim usado essa resina que ele me mostrou dessa árvore. E eles diziam para nós, né, o inverno que dá hoje aqui na região é muito fraco ainda, ele dizia, né. Diz que antigamente aqui na região a geada, as neves que davam aqui vinham até o joelho deles. E eles andavam de pé descalço ainda.
Sim. Aí ele dizia, hoje esses friozinhos que dá aí na região não é nem tanto ainda. Se tinha que ver antigamente, ele dizia, né? Olha, eu entrei aqui, mas aqui eu achei bastante ervas para doenças aqui, para mulheres aqui. Eu vi, lá tem um pé, ali tem outro pé, eu estou olhando, sabe? É chá, é medicina tradicionais para mulher. Eu entrei e já vi. E nós? Então o que eu tenho que fazer? Eu busco em Santa Catarina para nós se manter. Porque onde é que nós moramos é muito frio. Hoje já tem gelo lá. Aqui está quente, ó. Outro clima. Lá é gelo. Lá já se usa casacos, já se usa meia no pé. Então, nós te cuidamos muito com chá para não atacar a bexiga, o rim, a inflamação, a bexiga. Então, eu cuido muito isso para as crianças, para mulheres. Aí aqui já tem, eu já entrei, eu já vi lá, tem um pé lá, tem outro pé aqui. Então, nós queríamos fazer casa cultural. Ano passado nós fizemos com capim. Cortemos aquele capim verde que está na beira da estrada, assim, a gente fez para fazer o batismo das crianças indígenas, que é nossa raiz. Então, agora esse ano nós temos mais 2 crianças para nós fazer o batismo e enterrar o umbigo deles. Então, eu tenho o meu bisneto que está com 20 dias, eu tenho outro neto que vai nascer mês de maio, então vou deixar tudo junto. Aí a gente vai marcar a data do batismo de crianças indígenas tradicionais e também a plantar o umbigo das crianças no local. Então se diz o quê? Trazendo o espírito de volta. Então a gente vai reformar a nossa casa de artesanato. Eu estou pedindo apoio para buscar as matérias-primas Eu já andei, olhei tudo ali. Quando eu entrei aqui, eu olhei, mas não tem aqui. Porque é um palmito nativo, tem que tirar as folhas dele para fazer a casa. Para fazer o batismo das crianças. Então é isso. Nós ali em São Francisco, nós não temos nada. O que nós conseguimos esse ano é colher essa Marcela aqui, ó. Para nós poder, alguém ficar com essa Marcela, para nós comprar o sabão, para lavar roupa, sabão em pó, para nós comprar gasolina, que nós temos motor, gasolina para dar luz nas casas. Então nós gastamos gasolina lá 3 litros por noite. Tá? Isso é contínuo, isso não pode parar, né? Então a gente tem esse gasto de combustível, nós ganhamos a doação, nós vivemos de a doação, né? Tudo isso é nossa vivência, mas eu digo para vocês, é bastante carente a nossa cultura lá na nossa aldeia. Tá? Eu vi na aldeia do parente aí, eu vi as taquara, eu vi cipó, eu vim buscar pinhão aí para nós comer, tá? E lá, a CMBio não deixa nós entrar lá dentro para tirar nenhuma lenha, tá? Nenhuma lenha. Então, o fazendeiro lá, ele tem uma tira de mata assim, no canto da fazenda dele. Ele disse, ó, vocês podem tirar lenha aqui. Então, todo esse tempo, nós tiramos lenha. Agora está acabando a lenha. Está acabando. Aí eu fico pensando, daqui um pouco nós vamos entrar lá dentro da conta. Lá nós podemos tirar lenha. Então, nós precisamos de apoio. Apoio que eu digo financeiramente, a doação de alimento, entendeu? Nós queremos, talvez eu já pensei em buscar matéria-prima aqui no parente, que se foi, mas
Eu tenho medo de ser atacado, né, pela CMBio, porque isso é um bicho. Isso é um bicho. Então o parente está lá, mora lá dentro agora. Graças a Deus ele não incomoda mais. Foi bem martelado. Por isso que eles dão um jeito de tirar. Não podemos nem se mexer ali, ó, um pouquinho, sabe? muito movimento, eu não consigo. Só ficar naquele quadrinho ali, onde é que tá nossas casinhas. Só ali. Para lá nós não podemos ir. Dentro da cerca, nós não podemos tirar nem um pedacinho de lenha. Ah, então a nossa vivência ali na Pona é isso. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês. Tá bom? Então, só agora que nós estamos aqui se conhecendo, nós apoiando aqui o movimento de vocês, e vocês também conhecendo nós, e o parente aqui, eu já conheço ele junto, entendeu? Então, meus amigos, a partir de hoje eu quero que vocês coloquem na fala de vocês, Choclen Conglui, aqui da Serra Gaúcha. Estão precisando de apoio. Então é isso, eu tenho que... Estou pedindo apoio para mim ir para Brasília, no encontro da Marina Silva, para ela resolver ali para nós, porque o inverno está aí. O inverno está aí, e a nossa linha está acabando ali, entendeu? Então eu vou à luta. Que nós já tivemos desembargador ali, juiz federal, Ministério Público na nossa aldeia, 2 vezes. Tivemos uma reunião, conciliação, CMBio, a desembargadora. Ah, olha, eles sempre caem fora. Então nós não temos mais o que, como eu falei para nós temos um advogado, como eu falei para ele, eu disse, nós não temos mais discutir nada com eles aqui. Porque a CMBio hoje ela não quer nada com nós. Né? Eles sempre caem fora. Né? Então, o negócio é Brasília agora. Né? Então, é isso. Eu tenho para dizer para vocês. Então, ficam sabendo da nossa situação.